cima. Agora Deus vai mandar para baixo, né? Através da palavra dele, nosso irmão Rafael vai ministrar. Tenho certeza que é uma palavra... se for chicote, ele já apanhou primeiro. Se for bênção, já recebeu também. Mas Deus sabe o que nós precisamos, né? Presbítero Felipe faz essa oração de intercessão em favor do nosso irmão Rafael. Irmãos, coloquem em pé, por gentileza. Vamos estar agradecendo a Deus pelas ofertas também recolhidas. Está orando pelo servo do Senhor Jesus que será usado agora, em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos por tudo o que o Senhor tem feito aqui. Tu és lindo, soberano, Senhor, e a tua presença nos enriquece, Senhor, e é gostoso demais. Oh, Jesus, que nunca perdamos, Senhor, esse prazer de sentir a tua presença, em nome de Jesus. Senhor Jesus, te agradecemos pelas ofertas recolhidas. Senhor, e eu te peço que o Senhor abençoe cada irmão que pôde contribuir e aqueles que também não puderam, Senhor. Que todos sejam prósperos segundo a tua prosperidade, que não nos causa danos. Em nome de Jesus, continua prosperando a tua igreja nessa área financeira, Senhor Jesus, para que ela expanda, Senhor Jesus, e possa aprimorar cada vez mais as suas instalações, expandir, Senhor, os templos, Senhor, em nome de Jesus, tudo segundo o teu propósito, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, agora está teu servo aqui também, nosso irmão Rafael. Senhor, nós te pedimos que o Senhor use a vida dele. Espírito Santo, assim como o Senhor usou Pedro e muitos outros. Senhor, Pedro ali naquele seu momento de oração, depois, após a descida do Espírito Santo, foi tão usado, Senhor, por ti. Porque o Espírito Santo foi o Senhor que fez isso. Senhor, que assim seja com o nosso irmão agora, em nome de Jesus. Que ele seja direcionado, Senhor, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua autoridade, para falar com as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Usa o teu servo, assim como o Senhor já tem feito, em nome de Jesus. É o que nós pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do Evangelho de Lucas, perdão. O Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versículo 27 até o 32. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, do 27 até o 32. Amém? Vamos estar lendo. E depois disso, saiu e viu um publicano, chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Podei-vos assentar, meus irmãos. Eu acho tão interessante, irmãos, começando pelo livro de Lucas, porque Lucas, ele foi o primeiro gentil a escrever algo sobre a igreja. E o que eu acho interessante é que Lucas, ele não estava no tempo de Jesus. Então ele não era um dos apóstolos de Jesus. Mas existia uma coisa que Lucas tinha, que era a força de vontade. E olha que interessante, irmão, Lucas, ele sai com seu livrinho, e ele vai batendo de porta em porta para ele entender o que era a história de Jesus. Porque os irmãos sabem que Lucas, ele era um médico, e ele era um médico muito culto, e o grego que ele usava naquela época era um grego muito culto. Então Lucas, ele vai saindo de porta em porta para perguntar sobre a história de Jesus. Então ele fica um pouco com Pedro, ele fica um pouco com Paulo, e ele vai perguntando com Maria, ele vai perguntando na Maria Madalena, e ele vai
montando a história. E o que eu acho tão fantástico de Lucas é porque ele entrou no Novo Testamento, ele entrou como um texto canônico, embora não sendo judeu. E as coisas que Lucas coloca no livro dele é tão interessante, irmãos, porque como o grego dele era um grego muito culto, ele usa algumas palavras que os outros evangelhos, como Marcos e Mateus, não usam. E eu separei esse texto aqui para a gente conseguir discernir um pouquinho de como que era essa leitura e de como foi feito o processo de um homem chamado Levi. Levi é tão interessante, irmãos, porque o nome a teologia vai falar que Levi ele tinha o codinome, ele se chamava Levi, e o codinome dele era Mateus. A mesma coisa Simão e Pedro. Ele se chamava Simão, mas Jesus começou a chamar ele de Pedro. E esse Levi que vocês estão lendo aqui é o Mateus que vocês leem no Evangelho. Esse Levi se chama Mateus. Logo depois, no capítulo 6 do mesmo Lucas, você já vai ver quando Jesus mostra o nome dos 12, os 12 apóstolos, vocês já vão ver ele como o nome de Mateus. Então, este Levi aqui, irmãos, é o próprio Mateus, tá? E é tão interessante que se você pega o livro de Mateus, ele mesmo que escreveu, e ele mesmo faz menção do nome dele mesmo como um publicano e como se arrepende aos pés do Senhor. Então, isso foi o que me marcou, irmãos. É isso que eu gosto muito. Toda a Bíblia ela é perfeita, inspirada, inerrante, infalível e eterna. Só que Lucas, irmãos, ele é, como eu posso dizer, ele é aquele gentil que escreveu para o seu povo. É aquele que foi atrás, é aquele que batalhou e é aquele que conseguiu escrever esse texto maravilhoso aqui para nós. Pois bem, meus irmãos, quando nós começamos a fazer a leitura, nós vemos aqui no versículo 27 que fala o seguinte, ó. Depois disso, saiu e viu um publicano. E é tão interessante, irmãos, porque se você pega o versículo 5, que é o mesmo que nós estamos lendo, só que um pouquinho anterior, Cristo vai acabar de curar um paralítico. Só que é interessante porque não era para ele curar o paralítico, era só para perdoar os pecados. Só que aí, irmãos, os irmãos sabem da história, são aqueles amigos que abrem o celeiro do telhado, descem aquele paralítico, e Jesus, vendo tudo aquilo, fica abismado com o tamanho da fé e do companheirismo dos amigos de fazerem aquilo, já que como Jesus chegava, a multidão era muito alta, os amigos falaram o seguinte, cara, vamos até o telhado, a gente abre o telhado e desce com ele pela cordinha, porque aí vai ficar frente a frente com Jesus. Mas ali Jesus tinha outro ensinamento, porque Jesus queria perdoar os pecados dele. E os fariseus e escribas começaram a razoar. Falaram assim, como assim? Porque Jesus faz uma pergunta, o que é mais difícil fazer? Falar, perdoados estão seus pecados ou levanta e anda? E aí os discípulos começaram com aquele burburinho. Cara, como que ele pode falar isso, sendo que só Deus tem poder para perdoar pecado? E aí é interessante que Jesus ele fala aqui, né? Porque colocam ele até como blasfêmia. E é interessante que no 24 ele vai falar o seguinte. Ele fala assim, ó, Jesus falando, para que saibais que o Filho do Homem tem poder sobre a terra, de perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta, toma a tua cruz e vai para a tua casa. Então ele fez as duas coisas, irmãos, ele perdoou o pecado daquele homem e também deu a cura para ele que ele levantou e saiu andando. E logo em seguida vem Levi, vem Mateus, que é esse homem que nós vamos falar aqui hoje. E o que seria o publicano, meus irmãos? O publicano, ele é aquele que cobrava os impostos. O publicano era aquele que cuidava da alfândega. Então ele tinha o gabinete dele e ele cobrava os impostos, as taxas que as pessoas tinham que pagar. Só que Mateus, ele era um judeu. E judeu, cobrando imposto do próprio povo judeu, era traição. Então Mateus, ele era odiado pelo seu próprio povo, porque ele trabalhava para o Império Romano, então ele cobrava os impostos. E ele fazia o seguinte, taxava, e infelizmente o povo ia ter que pagar. Então, por fato de ele ser um publicano, ele era odiado por todos na sua circunvizinhança. Ele era odiado, ele não era bem visto pelo povo dele, apenas para o Império Romano. E aí quando Jesus viu ele, e chamando disse, Levi, aí assentado na recebedoria e disse, segue-me. Jesus só fez uma pergunta para ele assim, nem fez uma pergunta, foi uma afirmação. Falou assim, ó, segue-me. E eu acho tão interessante, irmãos, porque esse segue-me, eu fui analisando um pouquinho ali
no grego, no original, e a conotação desse segue-me é muito interessante, porque no grego a palavra significa assim, okolutheos moi. O que significa essa palavra grega? É a mesma conotação que é usada quando Jesus ele é ressurreto. Quando Maria Madalena e Maria estão ali no túmulo de Jesus, e aí elas vão ver o túmulo de Jesus, e o anjo chega para ele e fala, esse que vocês estão procurando já não está mais aqui. Ele o quê? Ressuscitou. Então, irmãos, a conotação do grego quando Jesus fala assim, segue-me, é a mesma coisa que ele está falando o quê para Levi? Ressuscita. Sai da onde você está de morto e ressuscita. Viva de novo. É isso que ele está falando. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é porque Mateus, ele era um homem cheio do dinheiro. Ele era um homem rico, porque ele cobrava impostos. E ele tinha o dinheiro dele. E ele vivia numa boa casa e ele tinha condições de se manter. Mas eu acho interessante que no versículo 28 ele fala o seguinte: e ele deixando tudo. Tudo. Não é metade, é tudo. Ele abriu mão de tudo que ele tinha de mais valioso, de tudo que ele tinha de mais sagrado, ele abriu mão. Irmãos, quando Cristo te chama, Ele não te chama pelo meio, Ele não te chama num quarto, Ele te chama no tudo. É tudo. É tudo, não tem outra percepção de tudo. E eu acho tão interessante porque no grupo de estudo que eu tenho com os meninos, eu perguntei nas aulas que nós estávamos tendo, eu perguntei para eles, eu falei assim, o que Deus significa para vocês? O que Deus é para vocês? Aí logo eles responderam, Rafael, Deus é tudo. Mas aí você enfraquece o debate, porque tudo é tudo. Mas que parte de tudo? Aí a gente consegue ver os atributos de Deus. A mesma coisa foi aqui, Mateus, irmãos. Ele não se importou com o que ele tinha. Ele não se importou o poder que ele tinha para o Império Romano. Pelo contrário, ele simplesmente largou tudo. Largou tudo. Não importa, irmãos, as consequências que está acontecendo na sua vida. Se você largar tudo para o Senhor, Ele vai cuidar de tudo. Porque Ele é tudo. Se você acha que a dificuldade que você está passando é maior do que seu Deus, você está enganado. Porque Ele criou tudo. Ele é dono de tudo. O problema, irmãos, é nós renegarmos esse tudo. Porque se você não confia no Senhor inteiramente de entregar o seu tudo, Ele não vai revelar o tudo dele para você. Porque você não confia nele. E aqui, irmãos, ele não titubeou o coração. A Bíblia nos garante que ele fala o seguinte: ele, deixando tudo, levantou e seguiu. Irmãos, Deus, Cristo, Ele tem um chamado lindo nas nossas vidas. Cristo, Ele nos chamou para herdar a vida eterna com Ele. Cristo nos chamou para nós programarmos a vida para aquelas pessoas que não têm vida aí fora. Este é o chamado de Cristo. Não é a conta no banco que você tem, não é a saúde que você tem, não é nem o ar que você tem, porque todas essas coisas foi Deus que criou. E se você só respira, é porque é pela misericórdia dEle. Se você só ganha dinheiro, é porque você tem saúde, mas a saúde vem dEle. Tudo é dEle, tudo é para Ele, irmãos. Não é metade, é tudo. Quando nós começamos a acreditar que o Senhor Jesus é tudo na nossa vida, por mais necessidade que nós passamos, nós temos certeza que Ele vem nos buscar. Nós temos certeza que aquilo que nós estamos passando é uma fração de tempo que logo vai passar. Que aquela angústia que você está passando logo vai passar, porque Ele é dono de tudo, irmãos. Posso falar algo para vocês? É a mesma coisa o dízimo. Olha que interessante, irmãos. Rafael, 10% do meu salário, mas olha só, você sabe por que às vezes a gente não dá o 10% do nosso salário? Porque a gente duvida que Deus pode suprir as nossas necessidades. Mas sabe que interessante é que Ele dá o 100%, porque tudo é dele, e você renega 10%. Deus está falando, filho, tudo é meu.
Eu te deixo com 90 e você só me dá 10. Só que aí você chega e fala, pô, 10%? Sabe o que é isso, irmãos? É desacreditar que Deus pode suprir a sua necessidade nos 10%. E olha como que é a nossa cabeça, lembrando que a gente ainda tem os 90, e que foi Ele mesmo que deu. Então é falta de confiança, irmãos, é falta de negar o seu tudo. Outra coisa, essa igreja entrou num propósito de dar tudo para Deus, tudo. E olha as coisas que estão acontecendo nessa igreja. Olha como está acontecendo as coisas, meus irmãos. É pessoas chegando, é ventilador novo. Passamos por 2 anos de pandemia que muitas igrejas fecharam e a nossa está aqui. Isso é o tudo, irmãos. Quando você compra essa bandeira e fala assim, nós vamos entregar nosso tudo, Deus fala, agora eu começo a agir. E quando eu começar a agir, pode o inferno inteiro se levantar, mas eu mando. Martinho Lutero vai falar que o diabo é o cachorrinho de Deus. Porque aonde quer que Deus manda ele fazer, ele tem que fazer. Porque Deus é Deus. E esse mesmo Deus, irmãos, esse mesmo Jesus, olha para Mateus e fala o seguinte, segue-me. E ele não ligou pelas riquezas, ele não ligou pelas circunstâncias, o que ele fez? Largou tudo e seguiu. Irmãos, você acha que não passou pela cabeça carnal de Mateus? E o que eu vou fazer amanhã? E meu trabalho? E como vai ser? Mas quando Deus, irmãos, quando Cristo, você sente aquele chamado dentro do seu coração, irmãos, eu vou ser sincero com vocês, não é pela dificuldade, porque dificuldade nós vamos passar, mas é uma alegria tão grande dentro do nosso coração, que a gente não consegue se conter. E não é pelo dinheiro, não é pelo cargo, não, é por Cristo, irmãos, porque Cristo vem nos buscar. Irmãos, o que nós estamos passando nessa terra é um pedacinho de tempo do que nós vamos estar com Cristo na eternidade. É uma economia boba se você começar a desejar os seus desejos carnais e esquecer do espiritual, porque no final você vai morrer, e o que vai te jogar é o espiritual. Não tem meio termo, irmãos. Não tem meio termo. Com Jesus Cristo não se brinca. Eu vivo falando para os meninos, Jesus Cristo não é um copo descartável que você pega ali, usa e joga no lixo. Pelo contrário, Ele deu a vida para nós. Nós estávamos condenados ao inferno, a Bíblia fala, mas Ele foi e nos resgatou do inferno e nos deu a paz. Isso é só Ele que faz, irmãos. Não sou eu, não é você, é Cristo. Cristo, o único autor e consumador da nossa fé. Por causa dele, nossas feridas estão sendo saradas. É por causa dele que nós herdamos a vida eterna. E eu creio, irmão, que ele vem nos buscar. Isso é uma chama que aquece o meu coração todo santo dia. E ele vem. Se ele prometeu que ele vem, ele vem. Ele não mente. Ele não mente. Eu posso fraquejar, você pode fraquejar, mas ele não. Ele não. E aquele que prometeu, ele é fiel. E ele falou, eu vou buscar a minha noiva. Então espere, porque eu venho sem demora. Isso é o chamado de Deus, irmãos. Sabe, eu fico tão maravilhado com as coisas que acontecem, irmãos. Porque nós estávamos participando da reunião aqui, e uma coisa é verdade, que soltou um comentário, foi igual comigo, eu falo para o pessoal. Quando as coisas são de Deus, irmãos, as pessoas vêm até você. Você não precisa fazer campanha, as pessoas vêm até você. Porque é o Espírito Santo que comove. Se você está aqui hoje é porque você escutou a voz do Espírito Santo e você veio até aqui. Isso aqui, irmãos, é a casa de Deus também. Isso aqui é um ajuntamento de irmãos. Isso aqui é onde nós nos enchemos para dispensar lá fora no mundo. E ele larga tudo. E ele larga tudo e começa a seguir, irmãos. Em pleno século 21, pessoas que caminham com as suas próprias pernas, falando que ela é e que o mundo é de todos. Quando o Espírito Santo chega e fala, é agora. Irmãos, pode levantar o inferno inteiro, mas se Deus falou é agora, e pronto.
e pronto. Não importa a circunstância, não importa o que a pessoa está passando lá do outro lado. Se Deus falar, é agora, é agora. Tudo, tudo, tudo e tudo. E ele continua no 29. E fez Levi, Mateus agora, um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. Olha como que o texto é perfeito, irmãos. Logo em seguida, Levi pega toda aquela riqueza e ele faz um banquete. E não só o banquete, o que ele faz? Ele convida os amigos deles, que eram quem? Os publicanos. Então ele não se importa mais com agora a grana que ele tinha. O que ele faz é o seguinte, eu vou fazer uma janta. E olha que legal, a felicidade dele era tanta, irmãos, que ele fez aqui um grande banquete. Irmãos, os irmãos sabem que quando nós temos fartura, a gente faz uma bela de uma mesa com tudo. Tudo que é de bom. Tudo que é gostoso, porque a gente se sente feliz em ajudar as pessoas. E ele fez isso. E olha que interessante, ele faz o banquete e havia ali uma multidão de publicanos. Então logo dá para deduzir que a casa não era pequena, a casa era grande. E detalhe, era uma multidão de publicanos e outros que estavam ali com ele à mesa. E por que eu falei de Lucas, irmãos? Porque até o versículo 29, ao contrário de Mateus e Marcos, Lucas não vai usar a palavra pecadores, ele apenas usa a palavra publicanos e outros, para ver o envolvimento das coisas. E ali está aquela multidão, e outros estavam ali com ele na mesa. E vou ser sincero com vocês, irmãos, só participa da mesa aqueles que são convidados. Porque você só vai chamar uma pessoa para o reduto da sua casa se você o convidar. Então, se você recebe o convite, é sinal que você é uma pessoa querida. Mas o intuito desse banquete, irmãos, não era comida, não era bebida. O intuito desse convite era outro, era Cristo que estava ali no meio deles, como nós vamos ler aqui no 30, perdão. Estava aquela multidão de publicanos e outros, muita gente. E naquele momento estava quem também? Os escribas. E quem mais? Os fariseus. São aqueles religiosos, irmãos. São aqueles religiosos que não buscam a Deus, e quando você busca, eles começam a jogar água fria em cima de você. São aqueles que não existe tempo de crente, existe busca. Porque quanto mais você busca, mais o Espírito Santo se revela a você. Porque quanto mais você almeja o céu, menos você almeja as coisas da terra. Só que existe aqueles abençoados escribas e fariseus que falam, lá ó, eu estou aqui na igreja há 40 anos, e o rapaz chegou ali faz um mês, e já está lá pregando. Não é o seu tempo, é o tempo de Deus. Não é você que escolhe o tempo, é Deus. E vai dar dedicação, irmãos. Ser cristão é ser dedicado. Ser cristão é você renegar sua carne todo santo dia. E você falar, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou pecador, mas o Senhor me deu a vida. E o Senhor falou que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E por que, irmão, se tudo se fez novo, por que nós vamos cavucar as coisas que estão lá atrás? Sendo que tudo se fez novo. É renegar a si mesmo. E eles começaram a fazer o quê? Como belos religiosos, começaram a murmurar. Começaram a ter aquela famosa fofoquinha no meio deles. E começaram os fariseus e murmuravam, estou no 30, contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Olha a sutileza da pergunta deles, irmãos. Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Só que percebe o seguinte, irmãos, vocês vão entender no versículo depois. Nenhum dos religiosos ofereceu ajuda para eles. Nenhum dos religiosos perguntou: você quer uma nova vida? Você aceita uma nova caminhada? Só começaram a o quê? Murmurar, fofoquinha, chacota.
não confiavam, estavam vazios por dentro, não tinham nada para oferecer. E olha que interessante. E Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessitam de médico o que estão são, mas sim o que estão enfermos. Opa, espera aí. Olha como Cristo é maravilhoso, irmãos. Ele escutando aquilo ali, vendo o que estava acontecendo, e nenhum dos religiosos oferecendo ajuda para aquele pessoal, só julgando. Religioso, irmão, só serve para julgar. Religioso só serve para apontar. Porque no momento de ajuda, eles não estão fazendo igual Cristo aqui. Os médicos, os sãos não precisam de médico. Mas sim quem? Os doentes, os enfermos. Irmãos, para você entender o poder de Cristo, certa feita, John Wesley sai do Reino Unido, 1736. Sai do Reino Unido e vai pregar na Geórgia, Estados Unidos. Ainda se chamava Nova Inglaterra. Ele chegou naquela praça, irmãos. A história vai falar que tinha aproximadamente ali umas 7.000 pessoas. E isso em 1736. Então não tinha WhatsApp, não tinha celular, não tinha microfone, não tinha nada disso. E ele levantou, irmãos, no murinho um pouco mais alto e começou a pregar. Pregar, 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 pregar. De repente, irmãos, lá no fundo da multidão, ali naquele beirando número 7.000, lá no finalzinho, chegou uma mulher e começou a encostar. E ela via ele lá na frente, naquele pontinho, e ele começava a articular a mão e pregava, e de repente essa mulher começou a chorar. E chorava, 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 chorava. Aí, um religioso cutucou ela e falou assim: por que você está chorando? Você nem está vendo o pregador? Ele está lá longe. Por que você está chorando tanto assim? Aí ela chegou e falou assim: ah, meu amigo, eu vou falar algo para você. O que ele está pregando eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu escutei de Jesus, e este homem não cruzou todo o oceano para falar qualquer coisa, e hoje eu sei que existiu um Cristo que morreu e perdoou os meus pecados, e um dia vai vir me buscar. Não importam, irmão, as consequências, Ele vem nos buscar, Ele nos salva. Aquela moça, ela sentiu o chamado do Espírito Santo com Ele lá na frente, mas ela falou: não importa, o que eu escutei foi o suficiente, Cristo morreu por mim, e Ele me salvou, e é isso que importa para mim. Agora deixa eu chorar, porque agora eu sei quem me ama. Isto, irmãos, é o amor de Cristo. Isto quem faz é só Cristo. Se você acha que você não é amada, vou ser sincero com você, Cristo te amou acima de todas as coisas. Te amou tanto que morreu por você. Te amou tanto que Ele fala o seguinte: o seu sofrimento vai passar, porque um dia você vai morar comigo para sempre. E lá não vai ter choro, lá não vai ter dor, lá não vai ter funeral. Lá todos vão viver para a glória de Deus para todos sempre. E é isso que aconteceu aqui, irmãos. Jesus, Ele não vem curar aqueles que estão são. Ele não vem curar aquele que fala que sabe tudo. Ele não vem curar aquelas pessoas que falam que não tem pecado. Porque, irmão, se a pessoa bate no peito e fala que não peca, Cristo não morreu por ela. Porque se ela não tem pecado, então o sacrifício de Cristo para ela não tem valia, porque Cristo morreu pelos pecadores. Mas olha que interessante, irmãos. Ele veio para quem? Para os enfermos. São aqueles que prostram o seu joelho e falam: Senhor, me perdoa. Senhor, eu sou um enfermo. Senhor, eu sou fraco. Senhor, eu não consigo sem o Teu Espírito Santo. As minhas forças já acabaram. Senhor, estou no último segundo da minha vida. E de repente, irmãos, você começa a sentir aquele calor. Você começa a sentir amado. E as lágrimas começam a rolar nos seus olhos. E você sabe que tem alguém que se importa com você. E você sabe que esse mesmo Cristo está cuidando dos seus. Mas é um processo, irmãos. Sabe por quê? Porque nós somos enfermos. E nós necessitamos de médico. E Cristo é o nosso médico.
Cristo é o nosso médico. Sabe? E aí aqui Cristo, ele vai fazer um trocadilho. Olha que interessante, ele vai falar no 31 que não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Aí no 32 ele aperta um pouquinho mais, ele fala assim, ó: eu não vim chamar os justos, quer dizer, os sãos que estão no versículo acima, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo se entregou por você. Jesus Cristo se entregou pelos seus filhos. Jesus Cristo se entregou pelo seu sogro, pela sua sogra, por quem que você esteja orando. Ele se entregou. E Ele vai cumprir, irmãos, a promessa de vir nos buscar. Ele vai cumprir. Só que aquilo, irmãos, existe um processo. Porque se você bate no peito e fala que você sabe demais, que você é o melhor, que você pode tudo, você não precisa de médico. Você não precisa. Porque na sua concepção humana, você já tem tudo. Só que como o grande filósofo Sócrates fala, quem tem tudo, não tem nada. Nessa terra. Você pensa que tem, mas é passageiro. Posso dar um exemplo bem claro para vocês? A minha esposa, ela sofria de cálculo renal. Acho que muitas pessoas sofrem dessas pedras no rim e coisa parecida. Ou soma uma dor aí que você sabe que é absurda. Quando nós estamos naquela dor mais absurda, irmão, mais dolorosa, você pode colocar uma maleta de dinheiro e colocar um médico do lado. Você não vai nem hesitar em pegar o dinheiro. Você vai para o médico. Porque por mais que você tenha dinheiro, o dinheiro não vai te trazer um médico adequado para aquilo. Mas o médico, pelo contrário, ele vai estar ali para curar a sua dor. Cristo está falando isso. Não importa o que você tenha, ou deixou de ter, ou ainda vai ter. Eu sou o médico. Eu sou o médico. E eu vim curar vocês. A ponto, irmãos, de repetir, largar tudo por amor a Cristo. Se você for olhar toda a Bíblia, irmãos, todos os apóstolos, um pouco antes você vai ver Simão Pedro, a mesma coisa, ele pescou a noite inteira, não pegou nada, no outro dia Jesus está andando sobre a praia e falou o que para ele? Pedro, o negócio é o seguinte, ó, larga essa rede e segue-me, cara. O que ele fez? Não titubeou o coração, largou e seguiu. Não estou falando, irmãos, que nós temos que ser relaxados, não é isso. O que eu tenho que falar para vocês é que o único que tem que ter razão na vida de vocês é Jesus Cristo. E nem tem que ser, eu falo isso para os irmãos toda a ministração, e nem tem que ser o primeiro, irmãos. Porque para ser o primeiro ele tem que competir com o segundo e com o terceiro. Cristo não competiu com ninguém, Ele é o único. Ele é o único. Ele é o único que pode nos ajudar. Ele é o único que pode nos levantar. Ele é o único que pode nos dar força. E eu escolhi, pela graça do Espírito Santo, estes versículos, irmãos, porque Levi entendeu o chamado. Mateus entendeu o chamado. E Cristo está aqui te chamando esta noite. Porque Ele quer ser o seu tudo. Quando Ele for o seu tudo, irmãos, Ele cuida de tudo que é seu. Não estou falando que nós não vamos ter dor de cabeça. Não estou falando que vai acordar de madrugada, bater o dedinho do pé na quina e você vai... Ah! Não, irmãos. Mesmo nesses momentos, Ele vai estar cuidando de você. Ele não te deixa sozinho, irmãos. Ele não te deixa sozinho. E é aquilo, irmãos. E o que mais eu fico perplexo com tudo isso que acontece, é que mesmo esse Deus, quando eu olho para o universo, irmãos, quando eu olho para as terras, eu olho da terra para o universo, eu vejo aquele universo gigante. Esse mesmo Deus, irmãos, que é gigante, Ele habita dentro de mim, através do teu Espírito Santo. Vocês já pararam para pensar, irmãos? Esse mesmo Deus, que é dono de tudo, Ele está dentro do nosso coração. Não devemos, irmãos, relaxar, nós devemos caminhar.
Devemos ajudar um ao outro e ver aquilo que Cristo nos promulga todos os santos dias. É essa a vontade de Cristo para nós, que nós ajudemos uns aos outros e caminhando para a glória de Deus Pai. É ver alguém triste, tentar levantar. Sabe, eu falo para os irmãos, aqui na igreja, irmãos, é muito fácil, porque eu já estou falando para pessoas aqui que já são convertidas. O nosso verdadeiro chamado é a partir daquela porta para fora, porque é ali que as pessoas vão nos olhar, é ali que as pessoas estão doentes também, irmãos, e é ali que Cristo, através das nossas vidas, vai levar a cura, porque isso é ser cristão, irmãos. Aqui, irmãos, é um ajuntamento, onde nós damos risada, nós brincamos, nós oramos, nós choramos, nós nos divertimos. Lá, o processo é outro, porque lá vão vir pessoas endemoniadas, vão vir pessoas pensando em se matar, vão vir pessoas que falam assim, ó, eu estou com o remédio aqui, eu já vou me matar. E vocês, irmãos, por termos recebido este tudo, que é Cristo, temos que desaguar essa fonte nessas pessoas. Outro exemplo claro, mulher samaritana, todo mundo sabe disso. Meio-dia, está fazendo muito sol em São Paulo nos últimos dias, né? A gente sabe o calorão que está. Agora imagina no meio do Oriente, aquele calor do meio-dia. E aí Cristo chega e senta ali no poço de Jacó. E chega aquela mulher ali, pegando água. Jesus começa um diálogo com ela. E ela começa a atacar Jesus de todas as formas. Você vê ali que ela ataca Jesus. Ela chega e fala, porventura o senhor é maior que Jacó que fez esse poço. E aí ela começa a dar várias indagações. Jesus calmo. E Jesus fala, filha, se você soubesse a água que eu estou te prometendo, você nunca mais teria sede. Só que até o momento, irmãos, ela não entendia que tipo de água era. Ela falava assim, Jesus, eu venho pegar água aqui todo dia eu tenho sede. E aí ele vai apertando, até um ponto crucial, que ele fala, ó, você está com um rapaz aí, e esse rapaz não é teu marido. Aí ela fala, vejo que tu és profeta. Não, o diálogo não é esse. Aí Deus faz aquele renovo, Jesus faz aquele renovo. Sabe o que ela faz? Ela não fica calada conversando dentro da igreja. Ela evangeliza toda a Samaria. Ela sai gritando, falando, o Messias chegou. O Messias chegou. Aquele que estava prometido aos nossos pais lá atrás, ele veio e ele falou comigo ali no poço. O Messias está vindo, irmãos. O Messias está vindo. E essa mensagem tem que ser promulgada em todos os cantos da terra. Porque não é só para nós, é para todos, irmãos. As pessoas precisam entender o que é amor. O que está faltando neste mundo é amor. E as pessoas têm que entender que existe um que amou elas acima de todas as coisas. E o nosso papel é fazer igual a mulher samaritana, é promulgar, é falar, é gritar. Sabe por quê, irmãos? Porque quando o Espírito Santo te enche, quando você entende o chamado de Deus, é algo tão gostoso na sua vida que você não consegue guardar para você. Você tem que espalhar essa água para alguém. Então as pessoas vêm conversar com você, numa fração de segundo você já fala, Jesus tem uma obra na sua vida, irmão. Ah, mas por que você está falando isso? Ah, cara, eu não sei, porque eu também sou um pecador miserável, mas eu me senti amado. E eu vou falar para você, ele te ama também. E se você tem ausência de amor, ele pode preencher esse amor. É esse o chamado de Cristo, irmãos. É isso que nós temos que viver. E não é a circunstância que estão querendo impregnar na nossa cabeça, que o mundo está se destruindo, que aí Jesus vem, irmãos. Jesus vem. Jesus vem. Então, isso só serve de alerta para falar assim, opa, meu chegado, Jesus está voltando. Meu chegada, Jesus está voltando. Ah, você não está acreditando? Então eu vou falar um negócio para você. Vou te falar uma parábolazinha bem curtinha que Jesus fala. Na época de Noé, foi a mesma coisa. Noé pregou 120 anos. O pessoal falava, não vai chover. Esse velho está caduco. Nunca choveu. Até cair a primeira gota. Jesus fala a mesma coisa. A minha volta vai ser igual à época de Noé. Eu estou ouvindo que Jesus volta há 2000 anos. Mas ele fala, eu venho. Eu venho. E eu venho. Então, meus amados irmãos, fiquem com essa palavra. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.